Em uma entrevista exclusiva à Jovem Pan News em Curitiba, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre o projeto da anistia, acusações de suposta tentativa de golpe e eleições presidenciais. Segundo o ex-presidente, apesar da resistência do presidente da Câmara, Hugo Motta, a oposição deverá conseguir pautar a anistia na próxima semana, destacando a medida como a única forma de pacificar o Brasil. Inclusive, a gente separou esse trecho. Vamos acompanhar. Olha, temos a palavra das principais lideranças de centro-direita. Houve um momento lá que o governo jogou pesado. Houve o pedido para líderes não assinar a urgência, mas estamos colhendo as assinaturas individualmente. Acredito que temos um número suficiente a semana que vem para entrar com o requerimento. Que quem está preso injustamente não é só a Débora, né, a do batom com 2 filhos pequenos. São dezenas e dezenas de pessoas inocentes. Até porque é golpe, só na cabeça de uns alucinados por aí. Não, o próprio Lula e o próprio Alexandre de Moraes, né? Eles jogam pesado em cima de parlamentares, ameaçam, ninguém tem dúvida disso, né? Até na delação premiada, o Alexandre de Moraes ameaçou o delator de prender o pai, esposa e filha. Imagine em outras situações. Então, mas nós temos que vencer esse momento para a gente pacificar o Brasil e pensarmos dias melhores para todo mundo. Aí, Jair Bolsonaro, entrevista exclusiva para a Jovem Pan News em Curitiba. Passar para o Motta. Você, Motta, a avaliação de Jair Bolsonaro sobre o PL da anistia e a possibilidade dessa aprovação pacificar o país em 1 minuto e meio, Motta. Eu acho que o presidente reverbera várias coisas que nós já falamos aqui com uma importante diferença em relação à minha opinião. Eu não acredito na possibilidade de que um único projeto vá pacificar o país, e nem sei se eu acho esse um termo muito adequado, né? O Brasil não está em guerra, o Brasil está fora do rumo. Algumas instituições do Brasil perderam o rumo, estão cumprindo papéis que não são seus. É isso que tem que ser corrigido. Eu não tenho certeza se um projeto de anistia vai corrigir isso. No mais, eu concordo com o que o presidente Bolsonaro disse. Você, Dávila, as reflexões de Jair Bolsonaro sobre o PL da anistia e o quanto uma aprovação poderia pacificar as relações entre as instituições. 1 minuto e 20, Dávila. Ele tem o pulso da situação, sendo hoje um dos líderes do PL. Isso significa capaz que essas 80 assinaturas vão ser conquistadas mesmo até o início da próxima semana. E seria um grande golaço colocar esse projeto em vigor. O segundo ponto interessante, Bolsonaro está no Paraná, em Curitiba, no momento em que Caiado está lançando a sua candidatura presidencial, ele está ali dando um agrado no governador Ratinho Júnior, um nome que só tem elogios no ouvido de Jair Bolsonaro. Mais um nome forte nessa disputa presidencial em 2026. Programas Pingos nos Is, os assuntos importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. E agora nós trouxemos um conteúdo especial, uma entrevista exclusiva realizada na Jovem Pan News Curitiba, nos bastidores ali, os nossos colegas jornalistas tratando de várias questões com o ex-presidente. Recebendo as pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio espalhadas por todo o Brasil, muito obrigado pela parceria com a gente aqui no programa Os Pingos nos Is. E em entrevista exclusiva à Jovem Pan News em Curitiba, Jair Bolsonaro questionou as acusações de trama golpista e afirmou que não é ele quem deve provar que houve algum crime. E a gente separou esse trecho, inclusive. Vamos acompanhar. Agora, que golpe é esse? Até que um colega aqui de Israel me disse, né? Que golpe é esse que o Mossad não estava sabendo? Até o próprio ministro da Defesa falou, golpe é a Força Armada na frente, o povo atrás. E depois a gente sabe o que acontece. Não teve arma, não teve tanque, não teve liderança, não teve nada. E agora, o que eles têm que fazer é provar que eu queria dar um golpe, não o contrário, como alguns acham, tem que provar que não queria dar um golpe. E Jair Bolsonaro ainda levantou suspeitas sobre a inelegibilidade imposta a ele, afirmando que querem impedir a sua candidatura. Acompanhem. Qual crime eu cometi? Me reunir com embaixadores? Não tem cabimento. Isso é negar a democracia, me deixar fora do processo eleitoral por causa disso. Então eu vou até o final com a minha candidatura.
tem um termo usado lá fora, lawfare, né? Está sendo usado no Brasil, é perseguição política em cima dos adversários. Ou seja, o que a esquerda quer, já que eles aparelharam não só universidades, mas parte do judiciário, é tirar de combate os seus opositores. Entrevista exclusiva concedida por Jair Bolsonaro à Jovem Pan News Curitiba. Você, Cristiano Beraldo, esses últimos 2 trechos da entrevista, ele trata da inelegibilidade, faz uma análise e reflexão sobre aquela reunião com os embaixadores e antes disse que a justiça vai precisar provar se houve algum tipo de crime no que tange a suposta tentativa de golpe de Estado. Beraldo. São aspectos importantes serem considerados, porque nós não estamos falando de coisas inéditas. Então, a reunião com o embaixador ser justificativa para perder direitos políticos não é uma coisa que se conecta com a realidade brasileira. Porque levantou dúvidas sobre o sistema eleitoral. Ora, há membros da esquerda que já pediram voto impresso, que já gravaram vídeos reclamando do sistema eleitoral brasileiro. Isso não quer... E outra coisa, qual foi a consequência prática, real, efetiva desta reunião? Alguém fez alguma coisa? Alguém tomou alguma medida? O Brasil perdeu alguma coisa com isso? Os países tomaram algum tipo de atitude? Não, absolutamente não. Não acho, inclusive, que pegou bem para o próprio então presidente da República fazer esse tipo de reunião. Não vi propósito absolutamente nenhum nisso, mas dizer que isso é justificativa para que ele perca seus direitos políticos me parece um exagero assim, muito grande. E em relação ao julgamento que está para se iniciar no Supremo Tribunal Federal, precisa-se ter em detalhes, de forma concreta, sem nenhuma sombra de dúvidas, o que de fato cada um fez e a responsabilidade que cada um tem. Porque a gente precisa lembrar, há aspectos ali, a discussão de estado de defesa. Dilma Rousseff consultou, às vésperas do impeachment, as Forças Armadas sobre decretação de estado de defesa. Dilma Rousseff quis indicar o então ex-presidente para um cargo de ministro para que ele não fosse alcançado pela justiça e fosse preso. Então, quer dizer, como é que isso, que ficou absolutamente impune, se compara com o que foi feito? Não, mas tem ali coisas concretas, preto no branco, que de fato havia uma discussão para execução de um golpe de Estado. Bom, isso é um outro assunto, que aí precisa ser identificadas as responsabilidades e as pessoas punidas, porque a lei prevendo isso. Não é que se está inventando, há uma lei que prevê pena para isso. Então, Caniato, se não for assim, não há nenhuma possibilidade de resgatarmos a confiança como sociedade na justiça brasileira. Pois é, nessa conversa com a repórter Rafaela Moron, Jair Bolsonaro reforçou ser a liderança da oposição, ressaltando os feitos da sua gestão. Vamos acompanhar. Primeiro tem que reconhecer que eu sou a liderança da direita. Eu arrasto multidão, né, em qualquer lugar do Brasil, principalmente no Nordeste. Agora, isso acontece que eu trato bem o povo. Eles têm uma boa memória do nosso governo, do que nós fizemos, e querem a gente de volta, né? Ainda mais comparando com esse atual governo que está aí. E, por fim, questionado sobre uma eventual vice na sua chapa para a presidência, o mandatário deu dicas de quem poderia ser o seu aliado. Vamos acompanhar. Estou namorando um cara do Nordeste há muito tempo, inteiramente falando, né? Mas alguém do PL, da direita? Não, estou namorando apenas. Eu nem fiquei noivo. Você quer escolher o nome do filho, pô? Só conhecer o pretendente. Não. Quem poderia ser o vice na chapa com o Jair Bolsonaro? Você, Mota, ele sinaliza que poderia ser algum político do Nordeste. E antes disso, ele reafirmando que é o líder da oposição, é o líder da direita, enfim, marcando posição em relação a aquilo que muitos chamam de vácuo, a tentativa de outros políticos de pegarem esse espaço que hoje é dele, né? O Jair Bolsonaro, ele é líder e ele faz parte de um fenômeno que o Brasil viu acontecer, eu diria aí a partir de 2014, mas que ganhou força ali por 2017 e 2018, né? E é um fenômeno interessante, Caniato, porque se você examinar a trajetória de Jair Bolsonaro,
Durante essa trajetória, ele manteve uma enorme coerência nas suas posições, no seu pensamento. Jair Bolsonaro não mudou para agradar o Brasil. Foi o Brasil que chegou à conclusão que, naquele momento, precisava de um presidente com o perfil de Jair Bolsonaro. E o outro fenômeno que você viu, eu testemunhei isso, pessoas que não sabiam como se soletrava a direita, pessoas que não têm ideia, se elas tiverem que salvar a vida delas, dando a definição de conservadorismo ou liberalismo, elas morrem. Mas se converteram, viraram de direita. Algumas foram eleitas em 2018, né? Depois não foram reeleitas. Mas, enfim, existe muita gente na direita que não é de direita, não tem convicção nenhuma, não defende as pautas que a direita defende. Existe gente de direita que defende um Estado grande, que acha que estatal é bom para a segurança nacional. Você não é de direita, eu tenho que te dar essa informação. Então, dentro desse universo de direita, há várias lideranças, né? Eu acho que ninguém comete nenhuma injustiça se disser que Jair Bolsonaro é a maior de todas elas, se medida em termos de popularidade e poder eleitoral. Eu sempre falo aqui, eu testemunhei o 7 de setembro de 2021. Eu não conheço nenhum outro político no Brasil que tenha a capacidade de arrastar as multidões que Jair Bolsonaro arrasta. Eu acho que isso é uma combinação de duas coisas. Uma, ele tem realmente o poder de falar com o cidadão comum, um poder do mesmo tipo que o Nicolas tem, de falar com uma pessoa normal, comum. E a segunda coisa é que, pelo pensamento dele, ele defende pautas que são importantes para o cidadão comum e que nunca tiveram muita atenção. A gente falou isso hoje no programa, né? Os políticos aí fazem o que eles querem. Para eles está ótimo o Correio, dando prejuízo ano após ano. E Jair Bolsonaro, no seu governo, ele, pelo menos para a maioria das pessoas, foi a primeira vez que elas viram um governo que não parecia ser voltado para os políticos e para a classe política. Um governo que diminuiu o número de ministérios, um governo que fez privatizações, que não tinha vergonha de dizer temos que privatizar, né? E um governo que tinha Paulo Guedes no comando da economia. Então, eu acho que essas coisas todas representaram para muita gente um momento em que se acreditou que era possível um Brasil diferente, um Brasil que pesasse menos nas nossas costas, um Brasil onde a gente tivesse mais liberdade, talvez mais importante de tudo, um Brasil que fosse mais seguro, um Brasil onde era possível dizer, lugar de bandido é na cadeia, bandido tem que se dar mal. Eu me lembro, uma das primeiras vezes que eu vi o presidente Jair Bolsonaro falando isso, eu pensei comigo, eu nunca ouvi um presidente da República do Brasil dizer isso, que bandido tem que se dar mal. A maioria fica calado, alguns dizem que o bandido é um pobre coitado, né, que está roubando só para tomar uma cervejinha. Então, eu acho que essa clareza moral ajudou muito a Jair Bolsonaro a criar a popularidade que eu acho que ele mantém até hoje. Você, Dávila, os trechos que nós exibimos, Jair Bolsonaro reforçando que ele é a liderança da direita, e a gente percebe que ele faz um esforço, ou adota um discurso, né, reforçando essa posição. Apesar da sua inelegibilidade, ele quer reforçar que ele é o nome da direita, que ele é o candidato para 2026. Enfim, é sintomático isso, né, para que não haja fuga, talvez, de seguidores, Dávila? Bom, duas coisas. Primeiro, qualquer pesquisa hoje coloca Jair Bolsonaro como o candidato com o maior número de votos para vencer Lula em 2026. Então, as pesquisas mostram uma fotografia de que ele continua a ter grande apoio popular para disputar a presidência da República. Só que ele tem um grande problema, ele precisa recuperar os seus direitos políticos. Hoje, Jair Bolsonaro não pode disputar a presidência da República. Ele precisa reverter uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral. Então, apesar de ser líder
nas pesquisas, ele não pode disputar a eleição. Então a gente precisa colocar as coisas aqui como elas são. E aí, ele não podendo disputar a eleição, as figuras, as lideranças da direita são outras. É o caso de Caiado, governador Romeu Zema, Ratinho Júnior e o próprio Tarcísio de Freitas. Então, assim, quem são os reais candidatos hoje? São esses. Jair Bolsonaro terá que fazer um enorme trabalho para recuperar os seus direitos políticos, e esse é um grande ponto de interrogação. Será que ele vai conseguir? Difícil no Brasil de hoje. Rápido. Segundo, não, pois não, vai lá, Dávila, só arremata. Achei que você tivesse concluído. Segundo ponto, ele é sim uma importante liderança que vai ter um papel crucial em aglutinar este apoio na direita para que a direita se torne vencedora em 2026.